Olá, amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, com a presença de J.C. Alarcon, e vou fazer algumas perguntas para ele. É uma vida inteira, mas o propósito dessa entrevista é mostrar para vocês, para todos nós, como é a vida de um buscador da luz, de um emissário da luz ao mesmo tempo, como é o ciclo encarnacional, a livre escolha de seres que vêm ao planeta, como muitos e muitos e muitos de vocês. Para vocês verem que não é uma vida exatamente fácil, né? Então, J.C. Alarcon, estou muito feliz porque você está aqui nesse agora, no eterno agora, e pode começar respondendo uma pergunta. Eu gostaria de saber, os seus primeiros anos de vida, como foi a sua infância? Que tipo de criança você foi? Que tipo de adolescente você foi? Mas primeiro, como criança. Como é que você se sentia em relação ao meio familiar, em relação aos amiguinhos, à escola, aos professores? Essa é a minha primeira pergunta. O que me faz lembrar no momento, eu nem tenho memória, né, desse momento, mas quem me portou foi os próprios familiares, né? Quando eu tinha 4 anos, diziam que eu não me sentia encaixado nesse planeta. E, inclusive, eu saía e olhava para as nuvens e pedia: ajuda, fumaça. Ajuda, fumaça era ajuda-me, fumaça. Me tira daqui, eu não sou daqui. Então, desde pequeno, eu sentia que eu estava desencaixado. Eu não tinha consciência que era um viajante cósmico, que eu estava passando por experimentação e estava experimentando aqui na vida de Maia, né? Vida da matéria. E foi um início meio, vou falar, hoje eu não diria sofrido, né? Mas na época sim, sentia muito. Era muito desajuste, não compreendia o mundo, não compreendia o jeito das pessoas, né? Eu desde pequeno via as pessoas mentirem, né? Elas não eram verdadeiras, né? Eu sentia isso, eu via isso, que as pessoas se apresentavam de um jeito, mas a realidade era outra. Então, desde pequeno, fui uma pulguinha na orelha dos meus pais, né? Desde pequeno. E quando você se colocou mais adolescente, você era um adolescente rebelde, passou por rebeldia? Eu era rebelde. Eu era rebelde no sentido de honra, né? Eu preservava muito minha honra, minha palavra. Desde pequeno eu queria a verdade. Eu era muito cobrador, eu cobrava muito a família. Era até interessante, na juventude, eu tinha o meu avô, era um espanhol, aquele espanhol bem, aquele forte, sabe? Saía, quando ele chegava na feira, no final da feira, se escutava ele lá, o vozão dele falando. E meu avô era muito justo, né? Muito honesto. Então, ele tinha um livro que ele anotava tudo. Então, por exemplo, meu pai chamava Antônio,
tio chamava Justo. Aí ele escrevia: Justo me pediu emprestado tanto que vai me pagar tal dia. Ele colocava, tudo ele colocava no livro. Aí ele morreu, aí fomos ver o livro, né? O meu avô. O único que correspondeu com ele foi eu. Isso eu trago com orgulho até hoje, né? Ele me pedia, às vezes, um dinheiro emprestado. Eu falava para ele: olha, tal dia eu pago o senhor. E ele anotava. Ele falava: José Carlos me pediu, vamos supor, R$100 emprestado e tal dia ele vai acertar. E aquilo para mim, desde pequeno, era uma honra de eu cumprir a minha palavra. Aí no livro estava lá: tal dia, tal, José Carlos veio e acertou o empréstimo. E assim foi um monte de anotações, né? E eu via os outros, meu pai, meu tio, todos eles falhavam, né? Pediam, fazia compromisso, não cumpria o compromisso. Isso aí me machucava muito. Isso me machucava muito. Então eu passava a ser uma pessoa chata, cobradora, né? As atitudes que qualquer familiar tinha, eu ia chamar atenção. Eu era o patinho feio da família porque vivia chamando a atenção de todo mundo. Então você era cri-cri. Era cri-cri, era um rebelde. Isso é o rebelde. E na escola? Como foi a escola? A escola foi outra catástrofe. Eu entrei na escola, comecei a aprender. A primeira que eu entrei foi era uma escola de madeira, né? Não era nada disso que tem hoje. E eu vivia atrás de um mestre. Né? Vivia atrás de um mestre, desde pequeno. Estava atrás do mestre. Aí, no primeiro ano, já não batia com a professora. Por quê? Porque eu queria escrever como me expressava. E eu começava a discutir. Por exemplo, casa tem que ser com K e com Z. Que história é essa com C e S? E eu não concordava com isso. Ah, mas é o português. Eu falava: o português é muito burro. Porque ele fala uma coisa e escreve outra. Com isso, eu ia questionando os professores, né? Então, na sala de aula, eu não ia muito bem. Batia de frente com os professores. E tinha a parte religiosa, que aí eu me encantei. Era um padre, né? E eu falei: pronto, achei meu mestre. Aí o que aconteceu? Esse padre foi embora para o Vaticano. E eu perdi meu mestre. E fiquei com o quê? Os professores. Aí eu fui 9 anos reprovando o primeiro ano. Eu não passava. Não porque eu não sabia, porque eu não concordava. E esse foi um dos atrasos muito grandes da parte da escola. Aí depois só aconteceu outras coisas, mas depois a gente fala. Tá certo. E existia, por outro lado, alguma facilidade com arte, resolver as coisas, habilidades mecânicas? Tinha muitas. Desde pequeno eu fazia arte, fazia escultura, fazia meus brinquedos, criava os caminhões. Eu criei uma máquina de fotografia, caixa de papelão,
né? Tinha até os clubes de futebol, eu ia no campo, né? Montava a caixinha, o jogador lá, eu contava, ia lá, revelava e fazia as fotos do... Então, eu sempre tive essa parte da criatividade, desde pequeno, muito aflorida. Né? Tanto é que eu fiz muita arte de obra. Eu não era muito bom para desenhar, mas para criar as coisas eu sempre tive essa abertura. Chegou a criar alguma obra sacra? Sim, eu fiz muito Cristo, eu vivenciei a época da Paixão de Cristo, fiquei apaixonado por Cristo, super revoltado, né, com o que fizeram com ele. E aí eu fazia escultura, né? Esculpia na madeira, esculpia Cristo, eu fiz ele com um espinho, depois não concordei, ele não é assim, tem que fazer ele sem espinho. Fiz a Virgem Maria com Cristo deitado em cima dela, fiz várias peças. E fazia muito também relógio, né? Fazia escultura com relógio. Cheguei a expor até na Praça da República, uma boa época. Fazia cavalo, animal? Fazia todo tipo E... Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje é um artista, um arteiro. Um arteiro. É. E depois, você serviu o exército? Sim, servi o exército. E que tipo de soldado você foi? Reco-reco. Eu entrei na 7ª Companhia de Guarda. São Paulo, viu? Lá no Parque Dom Pedro. Era uma companhia que ela era para guarda de presidente, grandes autoridades, então o treinamento nosso era muito forte, né? Inclusive a gente era polícia da PE, polícia da polícia. Tanto é que onde a gente chegava, por exemplo, num quartel lá, esqueci o nome agora, porque é muito tempo. Então tinha os quartéis que tinha todos os recos, né? E lá a PE sempre ia prender, porque se ele estava com o turno sujo, camisa desabotoada, cabelo mal feito. E quando a gente chegava, eles aplaudiam, porque os PE saíam tudo fugindo, porque a gente era a polícia de PE, a gente ia pegar os PE, né? Se ele estava fora do padrão, a gente pegava, né? Então a gente era muito bem visto pelos recos todos, né? E foi um ano e meio, fiz curso de sargento, de cabo, né? Estava fazendo de sargento, mas eu me sentia lá dentro um explorador, né? Porque eu me sentia que eu não estava fazendo nada para a humanidade, nada. Eu estava sendo um aproveitador, porque eu vivia à custa da sociedade, né? Eu vivia à custa da sociedade para ficar fazendo aqueles exercícios, para ficar dentro daquela... Aquilo me fazia mal. Aí eu pedi baixa e saí. Saí para viver o mundo. Então você não via que seria um recurso humano para, se houvesse uma necessidade de guerra, você defender o país? Não, Você via tudo muito pacífico? Sim, de defender o país até hoje. Se for preciso, eu vou defender o país. Mas quando você pertencia ao exército, foi em plena revolução do contragolpe? Foi 69 para 70. 69 todos, em 70, era a época que tinha até o Lamarca, né? O Lamarca, ele
Ele era um atirador, assim, que ele, em alta velocidade, dava um tiro e acertava a cabeça do soldado, né? E a gente tinha vários treinamentos para defesa, porque ele vivia atacando na época. Então eu passei por isso. Então você viveu a experiência política? Sim. Tá. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Era bem melhor do que agora. Onde a gente tinha segurança, as pessoas podiam sair na rua tranquilo, né? Podia pegar um ônibus, viajar, ir para qualquer lado, você tinha segurança. Não é o que temos hoje. É um regime violento nós vivemos hoje. Agora, na época militar, foi muito bom. Quem viveu aquela época sabe disso. Agora, quem não viveu, escuta história que não é real e acaba acreditando em coisas que não existiram. Tinha, assim, em defesa da sociedade, porque tinha umas pessoas revoltadas e eles assaltavam banco, eles atacavam, eles matavam. Então, houve sim uma repressão a isso, né? Mas, na realidade, em defesa da própria população. Aí depois que você serviu o exército, você começou a trabalhar. Não foi uma vida muito fácil. Não, mas antes do exército, você já trabalhava. que foi ter um fôlego, né? Eu tinha o quê? 12 anos por aí, 12. Foi quando eu vi uma cena que me marcou muito, né? Foi minha mãe. Ela tinha problemas espiritual, né? Ela era muito sensível e captava muita coisa e via certas coisas também. Por falta de conhecimento, abalava a estrutura. E na época, não sabendo lidar com isso, internava no hospício. E aí eu tinha 12 anos, quando eu via um caburão, né? Daqueles carros que tinha de louco na época, né? Hoje não tem mais essas coisas, né? Hoje é carro de polícia. E eu vi a cena, né? Uma pessoa pegando de um lado, ela outra, e ela se batendo, eles levando na marra, e sumiu com ela, internou. Né? Aí, depois disso, como eu dava muito, vivia cobrando na família, e ninguém queria eu, né? Eu vivia cobrando. Aí fui para um colégio interno, do andar de Dom Duarte, onde eu fiquei vários anos lá. Foi quando eu encontrei uma professora que, chegando lá, ela me aceitou, me compreendia, e eu conversando com ela conversando comigo, eu me entreguei. Tanto é que eu passei do primeiro para o segundo, em primeiro lugar. Do segundo para o terceiro, em primeiro lugar. Quando eu ia para o quarto, aí me tiraram do colégio interno. A coisa estava fluindo, né? Me tiraram. Aí eu já estava com uma idade, já estava com 17 anos, né? E aí tem que continuar a estudar. Então você vai fazer admissão. Peguei o diploma do primeiro grau. E vou fazer admissão. Na época era admissão, né? Aí eu vou lá fazer admissão. Quando eu chego lá, o professor olha para mim. "How are you? What is your name?" Aí vinha com assuntos que era já de terceiro, segundo ano, né? Já preparado para responder aquilo. Quem fez a base
ia responder. Eu não, estava boiando sobre tudo aquilo. Então a dificuldade foi muito grande, né? Para mim poder assimilar. Aí eu falei, pô, vou ter que partir para outra, né? Vou ter que usar minha criatividade em outras coisas. Se eu não estou conseguindo desse jeito, eu vou conseguir de outra forma. Aí eu saí para o mundo, né? Quando eu estava começando, aí vem o quartel, eu entro no quartel. Ali eu tive uma oportunidade de seguir carreira. Eu fui muito bem aceito, né? Eu fui até peixinho de general, né? E eu estava na seção de comando, né? Na parte motorizada, então eu era motorista de tanque, era motorista de jipe, de caminhão e de viatura para servir os oficiais. Então tinha os oficiais que você queria que eu levasse eles, né? Então eu tinha que estar todo preparado, eu tinha que estar com aquela farda de gala, tinha que estar com 45 do lado. Tanto é que eu ia até para casa, eu ia com um revólver desse tamanho, né? Durante o quartel todinho eu só vivia com arma no corpo, né? E às vezes eu ia pegar um descanso, ia para casa e ia até com a arma. Então, passou essa época. E veio a época, então, de você trabalhar. Sim, sim. Aí, e antes era difícil o trabalho, né? Por causa do serviço militar. Isso é porque ele está pulando o pedaço, que ele fugiu com o circo, que ele passou fome, que ele saiu de casa, mas nós vamos pular esse pedaço. Vamos ou não? Se eu for contar tudo, vai ter que dividir o vídeo em partes. Eu vou ter que falar cada a jornada parte, né? de um buscador. Porque cada parte tem uma história, né? Tem história também de eu ter uma febre alta e eu, de repente, sair do corpo e ir para um julgamento. E depois desse julgamento, se eu for falar todo o processo, precisa um tempo grande. Então, vamos deixar a história do julgamento. Então, a gente pode, no futuro, falar porque só do julgamento. À medida que eu vou acessando minha memória, tem muitas histórias. Mas eu estou querendo chegar logo nas empresas e nas falências. Tem uma história de empresas e falências. Aí eu comecei e falei, pô, o que eu vou fazer? Comecei a trabalhar com vendas, né? E ser representante comercial da empresa. Comecei na Torres, que tinha confecção e tecidos, né? E depois eu fui para o Sportline, que até na época chamava Campari, né? A empresa copiou o nome da Campari, da bebida, e colocou na empresa. Aí eu comecei a viajar com vendas e tive muito sucesso, né? Tive muito sucesso, eu sempre fui o vendedor número 1. Todos os vendedores não conseguiriam vender o que eu vendia, né? E eu tinha um certo poder de convencimento daquilo que eu vendia. Eu acreditava naquilo que eu vendia, né? E passava essa credibilidade e eu vendia, né, para a empresa bastante. Então foi aonde eu comecei, no comércio, né? Com vendas, até eu chegar e dentro disso eu conheci a Guararapes, comecei a trabalhar na Guararapes, conheci o dono, que era Nevaldo Rocha, e tinha aquele sistema franchise de lojas, né? De montagem de lojas. Aquelas antigas lojas Super G, calças e camisas, né?
E aí eu entrei dentro desse grupo e comecei a trabalhar na montagem de lojas. Então eu cheguei a montar umas 170 lojas, mais ou menos, no Brasil todo. E com esse trabalho depois eu tive a oportunidade de montar as minhas lojas. Aí eu montei 3 lojas, né? Uma na Rua José Paulino, outra na Rua Prates, que é paralela José Paulino, e outra no Ipiranga, na Rua Vergueiro. E aí eu consegui sucesso também no comércio. Eu chegava, era bancas de camisas, de calças, chegava a receber caminhão basculante de camisa, né? E aquilo girava rápido, porque vendia a quantidade, né? Não era o preço mais barato possível, que era para trocar logo e movimentar. Então o lucro não era grande, mas passava a ser grande por ser pouco e bastante, né? Aí tive sucesso com as 3 lojas, mas aí era muito dependente de gerente. Aí tive uma dificuldade muito grande com pessoas, né? Devido à desonestidade, e isso me machucava muito, aí eu ia eliminando tudo. Aí vendi uma, vendi outra e fiquei cuidando de uma. Aí depois eu parti para a indústria, né? Eu fui fabricar macacos hidráulicos e corpo de prensas, né? Prensa de 12 toneladas, 16 toneladas, 32 toneladas. Então era fundição, fundia o corpo das prensas e montava as prensas. Mas você tocava tudo? A administração e mais a execução? Não, eu tinha sócio, né? E caí na mesma barreira de Mas qual a sua função? Desonestidade. Qual a sua função? Criatividade. Você criava macaco? Criava, macaco hidráulico? Montava os macacos hidráulicos, fazia toda a engenharia. A empresa tem engenheiro, né? Eu não era engenheiro, mas o engenheiro escutava o que eu até discutia. Isso não dá certo. Eu ia lá, fazia, falava que dá certo, né? E mostrava que dava certo e fazia E cheguei até a exportar, né? Para onde você exportou? Foi para vários países, né? Ia para vários lugares, né? Era para exportação também. Aí, devido a esses sócios, né? Na época tinha aquela resolução 667, parece, que era... Para 63? 63, eu esqueci a resolução, que era que eu pegava, eu precisava do dinheiro para partir, tinha 200 e poucos funcionários, era tudo técnico, né? Era engenheiro, torneiro. Então, era um salário razoável, né? Não era um salário mínimo. Então eu fazia as vendas e precisava do dinheiro para pagar. Então eu fazia no Banco Bradesco e aquilo tudo era à base de dólar. Então o empréstimo era em dólar. Era em cruzeiro na época, mas eu ficava devendo em dólar. Então é tanto dólar. E estava indo tudo bem, a gente estava com esse processo de pegar no banco para pagar funcionário, tal, e sempre isso. Aí tem aquele tal de Delfim Neto, deu uma max desvalorização do dólar, que em um dia ele foi 100%. Então se eu devia 100, subiu para 100%. Eu falei, poxa, como eu vou pagar isso? Isso no mês. E no outro mês foi mais 100%. Então eu fiquei com uma dívida impagável. Não tinha como pagar. Então foi o quê? Foi a falência mesmo, né? Aí o que eu fiz?
eu indenizei todos os funcionários. Todos que trabalhavam foram indenizados, pagamos tudo e eu fiquei com as máquinas. Né? Falei, se for abrir de novo, eu tenho as máquinas. Aluguei um lugar, botei as máquinas, perdi tudo. Aí outro sócio... E nessa época a sua cabeça não tinha nada de espiritualidade? Essa é outra parte que acompanhava junto. É porque ele está falando dos embargos materiais, Eu né? estou falando que você me perguntou. Pronto. Né? Agora, tem essa parte que é material e tem a parte espiritual. A espiritual eu tenho que voltar para trás. Não, mas é outro dia, outra história. É para vocês saberem, primeiro, o lado material, social da história desse homem, que é a história de muitos, mas muitos seres humanos que não sabem por que passa por isso. Ao fim e ao cabo, pela história dele, vocês saberão muito de vocês. Então, vamos ouvir a parte material e depois, num outro momento, ele vai falar da parte espiritual, porque tudo isso da vida dele é pontilhado pelos lances espirituais. Não tem só essa parte material, mas a parte material é o que identifica, as pessoas se identificam. Hoje em dia não é só a parte material, hoje as pessoas se identificam pelos dois princípios, o espiritual e o material. Bom, mas aí você faliu, ficou com as máquinas, colocou as máquinas lá, e o que foi feito dessa situação? Perdi as máquinas também. Ah, também? Também. Aí ficou a zero. Ficou zero. E do zero você foi para onde? Só a parte material, né? Só a parte material. Bom, voltar a trabalhar como representante comercial, mas não dava. Eu tinha um primo que ele era bicheiro. Aí eu fui ver como era jogo de bicho. Aí eu precisava comer, eu já tinha família, tinha filho, eu precisava levar que é outra história. Comida para casa. Aí então eu fui ser coletor de jogo de bicho. Comprei uma moto, né? E saía recolhendo dos bicheiros e levava para o banqueiro, né? E chegando lá na banca, fazia a cotação, vinha tal, e aí pegava o pagamento, saía fazer pagamento para quem ganhou. Né? Aí comecei assim. Aí, na época, o bicheiro que fazia o jogo, né? Ele ganhava 20% do que ele fazia. Né? E tinha gente que, por exemplo, se fosse hoje, tinha gente que jogava 5.000 por dia, 1.000 por dia, 10.000 por dia. Ele ganhava, perdia, ganhava, mais perdia do que ganhava, mas sempre estava naquela... Aí eu falei, eu vou fazer também. Comecei a conhecer, falei, eu vou fazer jogo de bicho. Aí eu comecei a fazer. Virou bicheiro. Aí eu estava fazendo jogo de bicho. Né? Aí eu ganhava uns 20%, né? Além de fazer jogo de bicho, eu recolhia lá e na banca trabalhava na banca, fazia a cotação todinha, via os premiados, separava, levava o dinheiro. Aí eu falei, o meu primo, tinha um português que fazia também, vamos juntar e vamos montar uma banca? Eu falei, vamos embora. Aí virei bicheiro mesmo. Vamos montar uma banca. Montamos uma banca. Quando a coisa estava indo, né, eu sempre queria as coisas honestas. Ganhou, paga. Ganhou, paga. Agora, meu primo e o outro não eram muito honestos, não. Eles alteravam. De vez em quando eles punham um ganhador, que era ele.
tinha que fazer pagamento, né? E aí eu comecei a ver essas coisas, né? Aí eu falei, isso não é para mim, não. Aí fali também, saí fora. Aí eu falei, bom, você trabalhar isso aí não está sendo digno. Eu estava me sentindo muito mal de ver as pessoas na esperança de ganhar, perdia tanto. E olha que eram as pessoas fantásticas. Eu tinha um amigo farmacêutico, eu fazia um jogo para a mulher dele, se ela não fizesse comigo, ela ia fazer com outro. Mas ele falava para mim, essa mulher vai me deixar rico uma hora. Mas ela só perdia. De vez em quando ela recuperava, mas perdia, recuperava, perdia. Aí uma hora ela acertou uma pancada. Eu fiquei feliz, olha, recuperou tudo, né? Aí eu passava o jogo para esse primo, para ele levar. O que ele fazia? Ele pegava o dinheiro e não fazia o jogo. E a mulher ganhou, e agora? Como vai fazer? Eu falei, eu te dei o dinheiro para fazer o jogo. Mas ele não fez o jogo. Ele estava passando a mão no dinheiro. Mas deu um bafafá. Essa mulher ficou doida, né? Eu quero meu dinheiro, e era bastante, né? Aí eu fui na banca, fui obrigado a entregar meu primo, né? A cachorrada que ele fez. E o meu tio era banqueiro também, dessa banca. Eu expliquei a situação e falei, mas tem que pagar a mulher, e agora como faz? Aí meu tio teve que pegar todas as economias dele, que ele já tinha até aposentado, vender 2 casas para mim chegar e pagar a mulher. Quando eu fui pagar a mulher já tinha eu assim querendo me matar. Falei, olha aqui, trouxe seu dinheiro. Aí depois disso eu falei, nunca mais eu quero saber disso. Aí mudou meu destino de novo. Aí eu voltei para as vendas. Aí, nesse meio tempo, aconteceu muitas coisas espirituais, coisas fantásticas aconteceram comigo. Hoje mesmo eu estava falando a Deus, recordando, né, dando uma passagem no passado assim rapidamente. Eu fiquei até emocionado com aquilo que eu já vivenciei espiritualmente, né? Tanto aqui como no astral, né? Viagens, tudo que houve, e que eu venho passar a compreender tudo isso hoje, entendeu? Até saber o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou um andarino da cósmico e estou aqui de passagem, né? Aliás, todos nós, né, estamos de passagem, e a vida é bem curta, né, por uma eternidade. Aí eu voltei para vendas. Aí comecei a me aprofundar no autoconhecimento. E quando eu peguei um livro, aquilo lá me fascinou tanto que eu viajava o Brasil todo fazendo venda, né? E aquilo me pegou tanto que eu ia num dia, eu fazia todos os pedidos que tinha que fazer, e o resto da semana eu ficava no hotel, lendo, estudando, dia e noite. Foi assim durante 1 ano. Eu li toda a obra desse conhecimento. Eu me aprofundei nela assim, de uma forma e recebi ajuda nas vendas. Eu era o vendedor número 1. O que eu vendia, todos os outros 10 não conseguia chegar à quantidade que eu vendia. E uma vez por semana,
Um dia eu ia no lugar certo, fazer o pedido certo, e tudo acontecia para me favorecer aquele aprofundamento. Então foi um ano completo de meditação profunda e recebendo conhecimento. Os conhecimentos que vinham encaixavam dentro de mim. É isso mesmo, isso é real, isso é real. Tanto é que eu vi esse escritor como um Deus, né? Porque tudo que ele passava era algo que estava dentro de mim, que eu procurava, tinha dentro de mim, mas de repente veio algo que batia, né? Aí depois disso não parei mais. Aí eu larguei a parte material, né? E parti para a parte espiritual. Aí já é outra história. Aí conheci a Deus, aí a gente saiu do trabalho e chegamos aqui. Pulamos a história do casamento, dos filhos, mas nós ainda vamos voltar a essa história, mas no caso vai caber só essa história. É que hoje nós queríamos mostrar para vocês as andanças de uma pessoa. As lambanças. As andanças e lambanças, né? Mas quando a essência divina... Mas o interessante é o seguinte, hoje. Aqui, agora, quando passa tudo isso, que na época era até revoltoso, né? Mas hoje eu agradeço tanto a vida, né? Por ter passado tudo aquilo que tinha que passar. Nossa, aquilo foi fantástico. Hoje eu tenho uma gratidão tão grande por tudo que eu passei que acabou. Não tem mágoa, não tem... Limpou tudo isso. Eu só tenho uma coisa, gratidão. Gratidão à vida, aquilo que eu cheguei até esse momento. Eu sei que tenho que avançar muito, porque eu estou aqui. Enquanto estiver aqui, eu tenho que evoluir, né? Mas, até o momento, eu me dou como satisfeito por tudo que eu tive que passar. Que passei, porque eu passei no começo. Agora, no fim, está sendo prazeroso. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, que nós estamos vivendo nesse momento, né? Esse momento dessa separação do joio e do trigo, né? Essa coisa que está acontecendo, ela é real, está acontecendo, não vai acontecer, né? E isso aí, eu só tenho gratidão de eu não ter que passar hoje, porque eu já passei o que tinha que passar. Então, hoje eu levo com a maior tranquilidade. Aconteça o que acontecer. O que vai acontecer, não sei. Mas o que for acontecer é para o bem. É para o melhor. É para despertar da consciência. Para se ligar o físico que está aglomerado, que forma esse físico, ele vai se soltando e vai virando o espírito, que nem fervor da água, o vapor da água, né? É a água, ela vira vapor, ela vai assim, você passa a mão nela e ela vai, mas é a água, né? E ela condensada vira um líquido, né? Assim é a gente. Energeticamente falando, né? No físico a gente está aqui com essa matéria, mas ela vai dissolvendo que se transforma em espírito, né? E a evolução continua. Então, o que for acontecer, é para acontecer. E é bom. Agora, entre vivenciar tudo isso, sofrer tudo isso, ou chorar tudo isso, ou lamentar tudo isso, e depois chegar ao estado de gratidão como ele chegou, tem um percurso, tem um despertar, tem... algo maior ocorre. Isso se chama despertar da consciência, expansão da consciência, conexão com o todo,
conexão com a fonte criadora, conexão com os seres benevolentes do universo e compreensão da transição. Já é transitório o nosso passar por esse mundo, já é transitório por si só. Mas o processo de transformação é como? Ele como ser humano, você igualmente, todos nós, é igualzinho o processo da borboleta. É uma lagarta, então tem o nosso tempo de lagarta. E depois o casulo, você está fechado ali. E depois o tempo de se debater, e depois o tempo de rasgar o casulo, e depois o tempo de voar. Nós estamos em transição. Muitos já com o casulo. Rasgando o casulo. Rasgando o casulo, e alguns já estão, mas quando a borboleta sai, ela não voa imediatamente. Não, as asinhas estão molhadas, precisa secar. E outra, ela está fechadinha assim, na hora que ela vai abrir, dói. Dói muito. Ela tem que fazer esforço. Aí ela faz aquele esforço dolorido, né? Aí ela abre, aí vai esperar secar, né? Depois que seca, aí ela vai experimentar, e ela sai voando. Mas todo esse processo, ele é doloroso. É doloroso, mas prazeroso. Então, para essa transformação, é como você não tem omelete sem quebrar os ovos, você não tem uma moradia nova quando ela é velha e sem as dores da reforma, né, os percalços da reforma, que implica, às vezes, muitos descompassos durante a execução. Então, tudo na vida é um processo de desconstrução e reconstrução. Agora nós estamos no processo de desconstrução. Mas só um pouquinho, porque o vídeo está ficando muito longo, né? Eu queria dizer a vocês que em alguns vídeos, vocês, assistindo esse e os próximos, vocês vão chegar a uma conclusão, vocês vão concluir um raciocínio, formar um juízo mais correto e mais concreto também aqui na matéria sobre esse campo espiritual, como ele nos envolve e como ele nos conduz. Nós estamos sempre nas mãos do Criador. Por que essas experiências? Por que tudo isso? Por que passarmos por tudo isso? Você sabia que tem resposta? Existe um sentido para isso? E quando nós expandimos a consciência e chegamos até mesmo a agradecer, como ele hoje sente, existe um motivo para isso, existe uma razão, existe uma amplitude que nos leva a essa percepção, algo real, né? Então, mas antes de terminar, eu queria deixar outra mensagem, porque eu falei sobre a parte material. E essa parte material todo mundo passa e vive com ela. Mas o importante de tudo, quando começou, é quando comecei a passar a me conhecer. Né? E eu passar num processo bem rápido isso, só para para depois poder explicar. Foi quando eu comecei a descobrir dentro de mim, né? Que eu tenho um ego, que eu tenho personalidades fluídicas. E eu comecei a descobrir como funcionam essas personalidades, como eu tinha que alterá-la, porque elas passam a agir automaticamente. Aí, de repente, eu fazia alguma coisa e falava, meu Deus, eu não queria ter feito isso. Por que eu fiz? Quem é que estava agindo dentro de mim? Né? E descobri dentro de mim que existe uma centelha, existe um eu verdadeiro, né? Que ele não fala, mas ele sente. O fluido dele transmite conhecimento. Então, a hora que eu comecei a vivenciar isso, foi quando eu comecei a descobrir a realidade do que eu tinha que fazer comigo para ter uma transformação. E é isso que eu quero passar no futuro. Passo a passo,
como atingir o autoconhecimento, como a gente tem que trabalhar, porque não basta saber, tem que ser. E para ser, você tem que praticar. A coisa tem que acontecer dentro de si. Porque nós estamos vivendo num momento que temos que ser. Não adianta saber. Não adianta sair papagaiando. Não adianta você fazer uma missa, fazer um pastor fazendo uma oração, depois ele sai de lá, chega em casa, chuta o cachorro, bate no filho, briga com a mulher. Tem que ser real essa transformação. E é isso que eu quero, na sequência, passar. Muito bem, isso quer dizer que vamos à sequência em outro momento. Cada segunda-feira a gente está aqui fazendo um vídeo. Quero convidar vocês para assistir os próximos, porque hoje nós construímos a base, o alicerce, onde tenho certeza muita gente vai se identificar, muita gente não teve uma história semelhante, é óbvio, né? Teve uma vida, às vezes, menos dificultosa, com menos embargos, mas uma coisa eu digo a vocês, quanto maior o obstáculo, depois maior a força também. Isso não significa que você tenha que ter obstáculos, absolutamente. Então, meus queridos, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, comentassem, né? E dessem o seu positivo. Por quê? Porque pode chegar a outras pessoas e pode ajudar outras pessoas. Isso você faz se quiser, porque também, se não quiser, isso é com a sua consciência. E pode nos animar também, né? De estar fazendo um trabalho e sendo correspondido, né? Pode também. Mas porque há um tempo atrás, eu tinha até pruridos para falar, se inscreva no canal, essas coisas, né? Tinha até prurido. Por quê? Porque eu queria apenas passar a mensagem, acreditando pura e simplesmente que ao passar a mensagem, se identificasse, tudo bem, as pessoas fariam isso. Mas eu descobri que elas não fazem, sabe por quê? Porque não receberam um toque. Fiquei abismada com isso. Porque sempre que eu gostava, ninguém precisava me dizer essas coisas, eu fazia isso por consciência e por saber que era importante para outras pessoas. Se foi importante para mim, pode ser importante para outras pessoas. Então, meus amores, fiquem com Deus, né? Fiquem na paz. E com relação a esse cenário, acreditem, os trabalhadores da luz, os servidores da luz, os operários do Criador, eles estão em função. Gostaria muito, e ainda vou falar, sobre os seres benevolentes do universo e como eles estão com você. E você prova isso quando amplia a consciência, desperta a consciência e a sua mente começa a se ligar ao todo. Então, o mundinho restrito começa a se ampliar, se ampliar, se ampliar, e é onde você sabe que você é uma joia preciosa do Criador. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Desejo que vocês cresçam, que vocês evoluam e que vocês se curem. Nós ainda vamos ter sessões de cura aqui. Eu queria... Lembrem-se que ele quer alguma coisa. Eu quero. Não queria. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa. A minha vida, o que eu passei, a que vocês passou, é tudo experimentação para a gente chegar num ponto. Minha irmã, meu irmão, eu sou você, você é eu, nós somos um. Então, fazer live, esse negócio tudo é para nós termos união, nós estarmos juntos, para termos força, a força da luz com todos nós. Até a próxima. Até a próxima.